o futebol feminino ele foi proibido aqui no Brasil por quase 40 anos. E aí, as primeiras referências, voltando um pouco mais ainda do futebol feminino, era um futebol feminino como performance, não como esporte. Eu tenho aqui alguns dados falando que o circo traz as primeiras referências do futebol feminino nos anos 20 e 30. Queria que você fizesse um panorama para a gente, Aira, dessa história do futebol feminino no Brasil. De forma bem resumida, né? Lembrando que é uma história de mais de 100 anos e que, por vezes, se tornou muito desconhecida, né? A gente tem a oportunidade, a partir de um torneio tão importante como a Copa, de revelar, né, esses passados. E pensar, então, que, no geral, os esportes, não só o futebol, eles são redutos masculinos, né? São homens e dirigentes e clubes que vão oferecer esse esporte para outros homens, principalmente homens de uma outra classe social, né? De uma elite. Então, existe uma disputa em torno, né, de quem protagoniza esses esportes há mais de 100 anos. E o futebol acho que é um grande modelo porque é uma modalidade que se populariza na década de 20, na década de 30, mas nesse sentido, assim, tudo que acontece já a partir das mulheres que vão jogar bola nessa época, e vão jogar muita bola nessa época, sempre acontece na periferia dessa experiência, não é oficial, não é considerado de verdade, né, o famoso café com leite. Então, eu acho que a gente tem que revelar essas histórias de outra forma, né? Verdadeira história a contrapelo. Então, quando a gente volta nos jornais de época, nas revistas ilustradas de época, a gente encontra já mulheres brasileiras de norte a sul jogando bola. A referência mais antiga que a gente tem é de 1915, né? Então, é muito antes do circo, inclusive, mas é pensar que nesses circuitos esportivos, as meninas vão entrar em campo, elas vão descer das arquibancadas. Mas, de alguma forma, não é nesse lugar que se reconhece um protagonismo, né? A gente vê, na verdade, uma ousadia adolescente dessas brasileiras. E a gente vê essa apropriação do circo como um lugar muito interessante e inteligente de provocar e também oferecer esse futebol que está sendo consumido por todas as classes sociais. Então, são os produtores circenses que vão espalhar a ideia de uma mulher jogando bola no Brasil, né? Essa é a responsabilidade do circo, lembrando que a estrutura, né, de um picadeiro já tem iluminação, já tem, né, as arquibancadas para sentar, você já tem cobrança de ingresso, então se faziam torneios que se vende ingresso sexta, sábado e domingo, e todo esse espalhamento a partir da itinerância, que é uma característica circense. Então, a década de 20, né, a gente encontra essa característica no nosso país, mas também na Europa, e depois a gente tem uma maior popularização, né, com esse espalhamento. Então, o subúrbio do Rio de Janeiro vai ser responsável com mais de 15 equipes de jogar um bom futebol que já era produzido nos campinhos suburbanos, né? Leônidas da Silva tinha primas, irmãs, vizinhas, né? Não dá para conceber e naturalizar que as mulheres não pudessem aprender no seu próprio corpo esse futebol. E aí, acho que a partir do livro, né, é pensar a redução desses sensos comuns. Já na década de 30, 39, 40, existe patrocínio para esse futebol, existe interesse, então tem muita gente indo assistir esse futebol. Tem uma partida no Pacaembu com mulheres, com 80 mil pessoas, e assim, nem o masculino coloca 80 mil pessoas nos dias de hoje. A gente tem, né, uma imprensa que vai tratar de forma muito interessante, né, ela vai explorar esse futebol como uma grande novidade esportiva, dando, né, relações técnicas, né, quem que vai, entrevista com as jogadoras, e aí essa proibição chega, na verdade, para interromper algo que estava em desenvolvimento. Acho que isso é o principal ponto, né? Então, existe um futebol que vai ser aderido pelas brasileiras da mesma forma que o masculino, mas não existe um empenho, não existe, né, uma participação e presença dela dentro da estrutura oficial das ligas, né? Ainda não era a CBF, e de alguma forma, né, esse protagonismo exacerbado de mulheres representantes de uma periferia vai incomodar, assim como incomoda nos dias de hoje, né?